Chegou o momento da gente falar de esporte. Olha, ontem foi uma noite difícil, mais uma vez, para a torcida gremista e uma noite de alegria para os colorados, que estão indo muito bem no Campeonato Brasileiro. Quem conta mais pra gente agora é o repórter Eric Oliveira, que está de volta. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quinta-feira para ti, para todo mundo que nos acompanha. Vamos começar falando sobre o Grêmio, porque a situação que era desesperadora agora começa a piorar. A cada rodada que passa, a torcida gremista vê cada vez mais diminuir as chances do Grêmio em sair dessa situação, em sair da zona do rebaixamento, o que hoje já aparenta como ser algo natural. O Grêmio, a cada rodada que passa, a cada partida que passa, se mostra uma equipe sem nenhuma condição de reação. E o discurso da direção também vai em encontro do que se apresenta o Grêmio em campo, um Grêmio, que me parece, com poucas alternativas para conseguir estabelecer uma reação dentro do Campeonato Brasileiro. Ontem, jogando dentro da Arena Castelão, não conseguiu superar o Fortaleza. Aliás, esteve mais perto de perder no primeiro tempo, como bem no segundo, o que se concretizou depois com o gol do Pikachu e o Grêmio perdendo por 1-0, tendo como seu melhor jogador em campo o goleiro Breno, que mais uma vez foi talvez de forma heróica, numa atuação talvez como heróica do Breno, que havia salvado pelo menos até a metade do segundo tempo, mas não foi suficiente. O Fortaleza marcou e o Grêmio perdeu. Mais uma sob o comando do técnico interino Thiago Gomes. Na entrevista coletiva, o doutor Marcos Hermann, vice-presidente de futebol, foi à coletiva e então manifestou a sua saída do cargo. Quem deve assumir a pasta até o final da temporada deve ser o presidente Romildo Bolzan, que deve acumular as duas funções. O Marcos Hermann falou, vamos ouvir o que disse o antes vice-presidente de futebol do Grêmio, agora apenas vice-presidente do Conselho de Administração, Marcos Hermann. Antes de mais nada, eu gostaria, em nome da diretoria do Grêmio, pedir desculpas pela campanha que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando duramente, os resultados não aparecem. Hoje, evidentemente, fomos prejudicados pelos 6 desfalques que não estavam aqui e contribuiriam muito, tenho certeza. Mas eu faria um apelo, se é que eu posso fazê-lo, para que acreditemos que é perfeitamente possível sair dessa situação. Nos faltam 14 partidas e estamos 5 pontos atrás da zona do primeiro que não cai. Em 2003, faltavam 11 rodadas e estávamos 10 pontos atrás e saímos. Logo, é preciso confiança, temos o jogo contra o Juventude, que nós temos que fazer uma boa partida e ganhar. Depois, enfim, estão retornando jogadores de seleção, do departamento médico, essas coisas vão se remontar, é preciso acreditar, a torcida do Grêmio é muito poderosa, faz a diferença e tem que apoiar mesmo quando a situação estiver negativa eventualmente no jogo, que vai acontecer. Nós temos ainda muitos jogos a fazer em Porto Alegre, e se nós ganharmos esses jogos, mesmo perdendo fora, estaremos saindo da situação complicadíssima. Certamente vamos ganhar algum jogo fora também. É preciso acreditar muito, tá? Mas nesse momento eu sou demissionário do cargo de diretor de futebol, ou vice-presidente de futebol, porque eu acho importante que a gente dê uma oxigenada. Agora vem uma nova comissão técnica e, enfim, é importante que a gente respire ares novos, crie um fato e toque a vida adiante. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, do fundo do coração, a recepção que eu sempre tive dos jogadores, todos eles. Sempre tivemos uma relação muito fraterna, cordial e franca, com todos eles, sem exceção. Quero agradecer muito os membros da comissão técnica que trabalharam comigo, todos gente de primeiríssima. E quero agradecer muito ao presidente Romildo e à sua diretoria, que eu faço parte, continuarei fazendo parte como vice-presidente do clube e acreditando no clube, pelo apoio que sempre me deram também. Nós temos uma mudança de ciclo, é muito difícil fazer isso, é realmente muito difícil. Eu confesso que não sabia que era tão difícil,
mas o clube tem condições de superar esse momento difícil, eu tenho absoluta certeza disso, e reitero, é fundamental que o apoio da torcida não nos falte, não falte ao clube, não falte especialmente aos jogadores. Quando nós tivemos os Jogos de Porto Alegre, quando um jogador eventualmente errar uma jogada, porque ele vai estar muito pressionado, aplaudir, suportar, levar o time para adiante. Nós já vimos isso em outras situações e a torcida foi fundamental. Não é hora de, no meu ponto de vista, não é hora, e não é nunca hora de agressões, mas é hora de alento. Se viu hoje aqui, nós mesmos muito desfalcados, muito esforço, muita dedicação. A mesma coisa aconteceu em São Paulo. Mas, enfim, nós não tivemos a eficácia e a eficiência de colher um melhor resultado. Tomamos gol sempre no final, mas isso é do futebol, faz parte. Então, desse modo, eu quero agradecer muito a paciência, quero agradecer muitos membros da imprensa que foram sempre muito gentis comigo, pacienciosos. Não todos, porque, enfim, a vida é assim, mas, enfim, e desejar a todos muita sorte, e eu vou estar no primeiro degrau da arquibancada, alentando ao nosso time, alentando ao nosso amado Grêmio. Muito bem, Leandro. Acho que já era meio que natural, de alguma maneira, o Grêmio iria sofrer uma reestruturação no seu departamento de futebol. O Marcos Herrmann, até mesmo eu achei que iria pedir para sair ou seria demitido a algumas rodadas anteriores, porque, de fato, o cargo estava pressionado, havia uma pressão, ainda há uma pressão muito grande para cima do trabalho que é desempenhado pelo departamento de futebol, pelo presidente Romildo Bolzan também, que tem se omitido em algumas situações, e aquela situação, aquela ideia de que a direção do Grêmio havia terceirizado todos os problemas para o Felipão e que agora não consegue tomar decisões, que tem uma dificuldade imensa para tomar decisões, faz com que a torcida comece a refletir, e se nós pararmos e fazermos uma análise do que a direção do Grêmio tem feito, desde a sua era vencedora, o presidente Romildo Bolzan também terceirizava aquilo que precisava ser feito pela diretoria do clube. Quando o Renato Portaluppi tinha em suas mãos todas as decisões do que acontecia no vestiário, do que acontecia em termos de contratação, do que era feito em campo, claro, como treinador, mas tudo era terceirizado. E depois fez isso para Thiago Nunes, que não deu conta do recado, se repetiu a mesma cena para o Felipão, terceirizando para o Felipão aquilo que eu falava no Virando o Jogo alguns meses atrás, que a direção do Grêmio pegou aquela mochila com todos os problemas e colocou nas costas do Luiz Felipe Scolari, e que acabou também não conseguindo dar a resposta. E agora, quando a direção vê que não vai ter mais para quem terceirizar os problemas, me parece que a direção se viu com o imenso mar que o Grêmio vai ter para superar essas dificuldades, e que talvez o tempo já não consiga ser um parceiro, porque o Grêmio agora não tem mais tempo. O próprio Marcos Herrmann falou que não sabia que era tão difícil. Então, aí se denota uma falta de conhecimento do que é o futebol. Eu não julgo o Marcos Herrmann, porque ele foi a escolha do próprio presidente Romildo Bolzan, e tentou fazer na medida do possível, já tinha passado pela pasta anteriormente, mas se mostrou com uma incompetência muito grande, não só ele, Romildo Bolzan, e também todos esses que estão à frente do futebol, coloco o Diego Serri na mesma prateleira. E agora o Thiago Gomes, uma incerteza. O Grêmio em campo foi, mais uma vez, um Grêmio perdido, que não tem nada, que não tem um esquema definido, que não tem um time titular definido, não tem uma forma de jogar definida. O Thiago Gomes tentou algumas modificações, trouxe o Darlan, Jean-Pierre, nenhum deles deu, ao entender, mostrou que podem tirar o Grêmio dessa situação. E o que mais me preocupa é que, nesse momento, o discurso de todos, eles têm sido, naquele tom de velório que eu falo, mais do que um Grêmio que se abateu, que não consegue mais reagir. E isso é o que mais preocupa a torcida. No jogo contra o Juventude, o Grêmio precisa vencer mais do que nunca. E agora, faltando 14 partidas, precisa de 50% de aproveitamento. Ou seja, precisa vencer 7 partidas das 14. O que faz com que o torcedor do Grêmio comece a pensar que não há mais saída, de que a Série B já é uma realidade. Mas é preciso se apegar. Se existe algo ainda a se apegar, é talvez o impossível ou o milagre,
o inesperado, que é aquilo que o futebol, em certas circunstâncias, nos apresentam. Mas é claro que é algo bem difícil de se acreditar em o Grêmio conseguir estabelecer uma reação. Quem falou também foi o técnico, Thiago Gomes, que talvez deve ser um dos menos culpados de tudo que vem acontecendo e talvez seja uma das únicas opções do Grêmio. Se não for Thiago Gomes, não sei quem vai ser, porque os técnicos não querem pegar o Grêmio. O próprio Wagner Mancini, Roger Machado, todos, o Mano Menezes, todos esses, ou não há consenso dentro do Conselho de Administração, ou os técnicos rejeitam as propostas. Então, a vida do Grêmio está difícil. Vamos ver o que disse o técnico Thiago Gomes depois de mais uma derrota do Grêmio, dessa vez diante do Fortaleza em Ceará. Realmente foi um jogo muito desgastante pela intensidade e a forma que o Fortaleza joga. Nós fizemos uma análise em cima da equipe deles e identificamos que era um time que jogava muito baseado na saída de 3 zagueiros. O número de passes que os 3 zagueiros trocam por jogo é muito alto. Então, em cima dessa estratégia, para a gente poder marcar um pouco mais em cima, como nós fizemos no primeiro tempo, criamos a estratégia de ter 2 atacantes com velocidade e com uma capacidade física para poder fazer essa pressão. E colocamos 2 alas para exatamente bater ala com ala, porque um ponto muito forte também deles é o Pikachu, que foi um dos autores do gol, e o Crispim também, que tem um poder de flutuar por dentro, jogar aberto. Então, fizemos um bom primeiro tempo, tivemos mais finalização no gol durante o primeiro tempo, tivemos também mais posse de bola no campo de ataque. Eu acho que a gente conseguiu colocar um pouco da nossa proposta, que é ter a posse, que é controlar, só que jogar aqui é muito difícil. A torcida deles, no segundo tempo, trabalhou junto, fez o seu papel, e naturalmente, pelo calor, que é aqui muito abafado, um clima muito diferente do Rio Grande do Sul, isso também acaba prejudicando um pouco a nossa adaptação para jogar num dia como hoje aqui. Talvez seja um dos estádios, um dos lugares com clima mais pesado nessa questão de temperatura. Isso com certeza é um fator determinante para o Fortaleza ter tido no segundo tempo esse volume, né? Então, junto com a torcida, que eles estavam precisando vencer, acredito que nós tivemos ali um bom controle da partida ali em algum momento do segundo tempo, logo antes das trocas, e aí depois a gente começou a descer um pouco a nossa linha, nossas transições acabamos não conseguindo chegar tão bem na zona de definição, mas acredito que o time se dedicou muito, os atletas correram muito, agora é a gente voltar a pensar em vencer em casa, foi o que eu falei para eles hoje. Temos que voltar a vencer dentro de casa, que é muito importante. Muito bem, Leandro. Vamos falar sobre o Internacional, porque o Internacional, em contrapartida, vem vivendo um momento de alegria. Até mesmo quando alguns desfalques se apresentam, como é o caso do Edenilson, que está com a seleção, o Bruno Mendes, o Diego Aguirre vai lá e consegue fazer uma troca, faz uma alteração na equipe e o Inter volta a jogar. Claro que o América Mineiro também briga lá na parte de baixo da tabela, é uma equipe que também tem lá suas limitações, mas o Internacional não tem nada a ver com isso. E fez ontem no estádio Beira-Rio uma bela vitória de 3-1 para cima do América Mineiro, com um gol do Patrick, que foi um gol excepcional, um dos gols mais bonitos desses últimos jogos, pelo menos que eu tenha visto. O Patrick, que era criticado, eu até mesmo fui crítico do Patrick em algumas ocasiões. Acho que o Patrick estava deixando a desejar em algumas partidas, mas ontem ele fez 2 gols, um deles de cabeça e outro um golaço. E o Patrick começa a apresentar resposta tática dentro de campo, o que cada vez mais se começa aqueles questionamentos, né? Poxa, o Patrick, em algumas temporadas, ele foi um jogador tão fundamental e agora não vem dando resposta. E dessa vez, nessa partida, talvez contra a Chapecoense, um pouco menos, mas nessa contra o América Mineiro, o Patrick sendo um jogador fundamental para o esquema do Diego Aguirre. Então, as coisas parecem que andam em uma fase em que o Internacional está mirando agora o G4, né? O G6 e agora o G4, que eu já acho que pode ser completamente plausível dentro daquilo que o Inter tem apresentado nos últimos jogos, contra a Chapecoense, contra o América, e o Yuri Alberto sendo artilheiro do campeonato, artilheiro do Inter, numa jogada que ele serve o Caio Vidal faz a finalização, não tem tanta sorte assim, a bola bate no goleiro, bate no travessão,
E o Yuri Alberto. Alguns diriam que é um gol de oportunista. Eu diria que é um gol do cara que está bem posicionado, que tem condições para ir cabecear uma bola, mesmo sem goleiro, ele antecipa o zagueiro adversário e guarda, fechando o caixão. Ontem no estádio Beira-Rio, a torcida apoiando, batendo marcas no pós-pandemia, e o Internacional segue nesse ciclo. O Diego Aguirre, técnico do Internacional, falou depois desse confronto. Vamos ouvir o que disse o técnico colorado. Boa noite. Acho que é bom quando os jogadores podem demonstrar dentro de campo sua valia. Eles são dois jogadores que trabalham muito, são muito bons de grupo, bons profissionais. E eles estão mostrando que podem ajudar muito o time. Às vezes, as críticas fazem parte disto de futebol, mas eu fico feliz por eles porque eles merecem, porque se esforçam, porque tentam dar o melhor. E eu não tenho dúvida que a presença da torcida faz crescer eles. A presença da torcida nos últimos 2 jogos faz crescer a todos, mas eles ficaram mais motivados e puderam fazer jogo muito bom hoje, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Leandro. E aí, será que o Diego Aguirre vai conseguir colocar o Internacional no G4? É uma boa pergunta. Tem jogos difíceis aí pela frente, tem o Palmeiras, tem também o Corinthians, o Bragantino, um mini campeonato paulista. Vai ser difícil, mas o Internacional tem potencial. No Virando o Jogo, nós falamos mais a respeito da dupla Grenal, do Atlântico que se prepara para o jogo da volta das oitavas do Campeonato Gaúcho e, com certeza, do Ipiranga, que agora, mais do que nunca, precisa vencer o Manaus para se manter vivo no Brasileiro Série C. Um abraço, Leandro, e para todo mundo.